Naquele famoso programa que eu fui na Globo News na noite de domingo, na noite em que Dilma foi reeleita presidente, no Manhattan Connection, né, que eu fui entrevistado por Diogo Mainardi, aquilo viralizou, né, Diogo Mainardi, lá, o Lucas Mendes, enfim, pelas quatro figuras lá, o Ricardo Amorim, o Caio Blinder, pelas quatro figuras do Manhattan Connection, tá? Naquela noite, isso foi em 2014, na reeleição de Dilma, outubro de 2014. Eu chamei atenção ao que eu falava antes dali, né, da importância do Centrão para o Brasil. E como eu chamei atenção disso? Eu chamei atenção falando do MDB. Então o nome era PMDB, né, que era importante que o Brasil tivesse um partido de centro. Era importante que o Brasil tivesse um partido de centro até grande, né, razoavelmente grande. E aí fiz até a comparação com a Argentina, né, que a fluidez da política argentina é menor, muito polarizada em função de peronistas e não peronistas e nada ali no centro para fazer a gangorra entre ambos, né? O caso do presidente Macri, que recentemente concluiu o mandato na Argentina, foi o primeiro presidente não peronista desde 1930 que conseguiu concluir o mandato. Então foi um avanço institucional muito grande da Argentina ali. Mas por que demorou tanto tempo? Por não ter um centrão, por não ter um MDB. Nós olhamos a política norte-americana, uma coisa que eles estão se debatendo hoje lá, identificam como sendo um problema grave dos Estados Unidos a extrema polarização do país. Quem é democrata em todas as posições, quem é republicano em todas as posições. Não tem fluidez, não tem um centro ali que... Eu prefiro que tenha, pode ser que você não. Você que esteja vendo esse vídeo, prefira o sistema norte-americano, bipartidário muito rígido. Quem é democrata vai votar sempre, né, de forma coerente democrata, e quem é republicano vai votar sempre e coerente republicano. Quando eu estou pensando isso, estou pensando no comportamento no parlamento. Comportamento, você vê o impeachment de Trump, né? Os democratas da Câmara votaram a favor e os republicanos contra, e foi aprovado na Câmara para que tivesse continuidade no Senado. No Senado, os republicanos, que eram maioria, votaram contra. Os democratas todos votaram a favor. Uma ou outra dissidência na Câmara, mínimo, né? Mínimo. Então não tem um terceiro partido, um centro que você possa negociar, levar a política para um lado e para o outro, em função do vento. Eu prefiro que seja assim. Pode ser que você não prefira. Quem prefere que seja assim, valoriza Centrão, valoriza Renan. Como eu disse, não é de hoje. 2014 foi algo público, né? Há 6 anos atrás. Mas antes disso eu já falava, né, em coisas menos públicas do que um programa da Globo News. E eu nunca tive nenhuma restrição ao MDB, nunca tive nenhuma restrição ao Centrão, nunca tive nenhuma restrição a Renan Calheiros. As pessoas agora estão dizendo, olha, brincadeiras, né, na internet, as pessoas dizendo, olha, estou do lado do Renan, estou do lado do Renan. Eu sempre estive. Né? Eu sei que as pessoas dizem, olha, o Centrão é feito de políticos malandros e ladrões. Né? Veja só, o que você... O mundo da política é o mundo do possível. O mundo da política é o mundo do viável. Maquiavel, o mundo da política é o mundo do mal menor. Você vai ter sempre que escolher, né, tem na ciência política, na filosofia, a noção de escolha trágica, né, entre aspas, né, uma expressão, escolha trágica. Né, toda escolha vai ser trágica. Né, você vai escolher a menos trágica. Não tem situação ideal, não tem a situação em que todos ganhem, não tem a situação em que tudo seja bom. Esse mundo não existe. É um mundo messiânico, né, inventado por doutrinas políticas, né, que fracassaram, inclusive. Né, o que tem aí é o Brasil, tal como ele é, o Centrão, tal como ele é, o nosso sistema eleitoral, tal como ele é. Essas pessoas estão no parlamento. Né, tem pontos ruins? Tem. Agora, tem pontos menos ruins, ou digamos assim, pontos que... Eu acho que o Centrão viabiliza a governabilidade do Brasil. Acho que Renan viabiliza a governabilidade do Brasil. Vou além. Né? O povo brasileiro não está representado no que é o Centrão? É uma pergunta que eu coloco a você. Eu acho que está. O povo brasileiro é um povo pragmático, de centro, tem pessoas aí, tem uma grande fatia dos brasileiros que não tem amor a nenhuma ideologia de direita ou de esquerda, não tem aquela coisa doutrinária, né? Ele é flexível, ele vai
né? Ah, o governo tá bom, eu fico com ele. O governo tá ruim, eu mudo e voto na oposição. Eu não estou vendo se é de esquerda ou de direita. O Centrão representa isso. Esses brasileiros votaram nesses políticos. Votaram sabendo que eles são assim? Não, votaram porque eles vão lá e oferecem serviços. Né? São políticos pragmáticos, e o povo é pragmático, oferece serviços. Melhorou minha vida, trouxe um recurso para o município, são os políticos do Centrão, de um modo geral. Né? Você vota porque ele, de alguma maneira, atende algo concreto da sua vida, não tem doutrina aí. A doutrina é o quê? Né? Da esquerda, eles defendem os mais pobres, eu voto nele porque eles defendem os mais pobres. Doutrina da direita, eu voto neles porque eles defendem valores morais da família, bababá. E a doutrina do Centrão, levar recurso para o município. Eu voto neles porque eles melhoraram aqui o saneamento básico aqui. Né? Porque fizeram uma coisa na minha rua que melhorou. Não tem nenhuma doutrina. Então o povo brasileiro não é assim, uma fatia grande? Estão representados na Câmara e no Senado pelos políticos do Centrão. Então quem rejeita o Centrão rejeita o próprio Brasil, ou uma parte importante do Brasil. Esse povo pragmático. Aí você pode dizer, né, o Centrão rouba, malandros, etc. Até que ponto, né, isso também não é disseminado no Brasil? Né, você passar para trás, o jeitinho, né? Essas pessoas não têm restrição com políticos que façam isso. Vão votar em políticos assim. O fato de políticos serem assim não significa que eles percam junto a esse eleitor, desses políticos, o direito de lhes representar. Ele olha, isso é parte da vida. Né? As pessoas não reconhecem. Eu já fiquei em situações, fila ali de metrô para pagar, né? Porque nós, né, que aprendemos doutrinas, né, uma visão universitária de mundo, né, temos isso. Né? Uma mulher, né, furando a fila para comprar o bilhete do metrô, aí eu comentei com ela, uma mulher simples. Né? Falei, olha, o que você está fazendo aqui é desrespeitando uma regra informal. Né? Basicamente é o mesmo que os políticos fazem. Ora, na minha cabeça faz sentido esse raciocínio. Eu estou ligando uma coisa com a outra, eu estou ligando os políticos desrespeitam regras formais. Quando você, na sua vida diária, desrespeita regras informais, no dia que você estiver diante de uma regra formal, você já vai ter esse treinamento de desrespeitar uma regra informal. Se você respeitasse uma regra informal, mudava de figura. Olha o meu raciocínio, é um raciocínio super, hiper abstrato. Falei para a mulher, ela ficou indignada comigo. Quem é que tem razão? Olha, no final das contas, acho que é ela. Não fazia o menor sentido eu comparar o procedimento dela com o procedimento. Então, ela se sente representada por alguém do Centrão. Né? Porque ela não faz uma conexão abstrata. Nós que fazemos conexões abstratas por meio de doutrinas, né? Doutrinas políticas, de direitos, de justiça, de republicanismo, né? Temos críticas ao Centrão, a várias coisas que acontecem em torno de políticos do Centrão. Mas, do ponto de vista prático, eles conferem governabilidade. O que o povo precisa? De um governo. Por que o povo precisa de um governo? Para resolver problemas concretos dele, da vida diária. Então, eles se sentem representados pelo Centrão, por todos os renães que estão no parlamento, sejam os renães deputados estaduais, sejam os renães senadores, deputados federais ou senadores. Né? Só que as pessoas moralizam o Centrão. Eu participo de grupos de WhatsApp cheio de gente lavajatista. O Centrão é um horror, o Centrão é horror, o Centrão é horror. Bobagem total. De novo, é uma questão de escolha trágica, é uma questão do mal menor. O que você quer? Fluidez na política, governabilidade para quem chega lá? Ou você quer uma coisa rígida, né, moralmente reta, mas incapacidade de formação de consensos, polarização absoluta, como acontece no caso norte-americano? Aí depende do que você quer. Eu prefiro o sistema brasileiro. Não acho que nós estejamos atrás dos Estados Unidos por conta de nosso sistema político. De modo algum. A polarização norte-americana e a rigidez, a falta de fluidez, né? Esses mundos apartados que tem nos Estados Unidos, republicanos, né? A coluna vertebral, a coluna republicana, a coluna democrata, que não se conversam, eu não quero isso para o Brasil. Se você quiser, beleza, você não gosta do Centrão. Uma coisa tem a ver com a outra. Né? Uma coisa tem a ver com a outra. Para efeito comparativo, de novo, volte-se a minha comparação que eu fiz no programa Manhattan Connection, da reeleição de Dilma, que eu fiz entre Brasil e Argentina. Né? Podia ter feito entre Brasil e Estados Unidos, talvez até o Reino Unido, e outros países até da Europa. Então, o Brasil
É assim, né? Você dar murro em ponta de faca, bater no Centrão é dar murro em ponta de faca, dar soco em ponta de faca. Não funciona, né? Porque o Centrão representa uma fatia importante do povo brasileiro. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que lhe ajuda a entender a política e a entender o quê? O Brasil.